do dente também, né? Então vamos lá, irmãos. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, diz assim, ó: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Amém? Somente até aqui. Eu convido a igreja para sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom, a história de Naamã, irmãos, a sua doença, a sua cura, é uma história bem conhecida de todos os irmãos. Eu custo a crer que tem alguém aqui que diga: pastor, nunca ouvi falar de Naamã. Acho quase que impossível, né? Então, Naamã, ele era um general, um comandante do exército da Síria. Como a gente lê aqui, irmãos, ele era um homem de respeito, era um homem valoroso, que significa valente, e era uma pessoa, irmãos, que mesmo não sendo crente e não conhecendo Deus, mas a Bíblia diz que Deus deu muito livramento para a Síria através dele. Então veja que impressionante, mesmo ele não conhecendo Deus, não sendo crente em Deus, mas através dele, Deus deu livramento para a Síria. É muito interessante isso aqui, né? Mas veja, ele tinha uma série de qualidades, mas ele tinha um problema, irmãos, que, digamos assim, que jogava por terra todas as coisas boas que ele tinha, porque ele tinha uma lepra. Então, finaliza aqui o versículo 1 dizendo que ele era leproso. Então, veja que o escritor, ele fala assim, ele era de muito respeito, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era varão, homem muito valoroso. E aí não temos um ponto final ali, nós temos uma vírgula. E aí, após aquela vírgula, o escritor diz: porém, ele era leproso. Então, quer dizer, tudo aquilo que ele era já não representava mais nada, porque ele estava leproso, estava condenado à morte, né? Questão de dias, meses, e Naamã seria apenas uma plaquinha lá no cemitério, como tanta gente já virou, e que um dia, se Jesus não vier logo, nós também vamos virar, né? Apenas uma plaquinha lá no cemitério, alguma coisa escrita. Quem ainda tem o privilégio de ter alguma coisa escrita, muitos, às vezes, nem túmulos ganham, e assim a vida segue, né? Mas o Naamã, ele esteve em Israel, e ele levou presa como prisioneira de guerra uma menina israelita. E essa menina, ela foi levada para a casa de Naamã para trabalhar para a esposa de Naamã. Trabalhar como, pastor? Trabalho doméstico, assim como as irmãs sabem perfeitamente, né? Aquele negócio, cozinha, banheiro, sala, limpar, passar, cozinhar, fazer trabalho doméstico, né? E essa menina estava ali. E foi justamente pelo fato dela estar na casa do Naamã que ela conheceu o grande problema que o Naamã tinha, que era a lepra. E tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção dessa menina, porque, imagine, era uma menina, não era uma mulher, era uma menina, não sei, 10, 12, 15 anos, uma menina, uma pessoa ainda que poderia estar na sua adolescência. Imagine ser tirada da casa do pai, levado para um país estranho, não por vontade própria, mas
por violência, por força, né? Porque ela foi levada como prisioneira de guerra. Você acha que essa menina, ela sofria pelo fato de ter sido tirada da casa do seu pai? Ou vocês acham que ela não sofria? Sofria. Ela tinha uma dor, ela tinha uma angústia, ela tinha uma aflição. Só que quando ela viu que o Naamã era leproso, o que ela faz? Ela deixa a dor dela de lado e ela vai tratar da dor do Naamã. Isso aqui é muito bonito, meus irmãos. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que mesmo eu não estando bem, eu posso ajudar alguém a ficar bem. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer estar 100% para a gente fazer as coisas para Deus, né? Tipo, eu tenho que estar com as finanças equilibradas, de preferência sobrando alguma coisa. Eu tenho que estar com uma saúde de ferro, né? Eu tenho que estar com a casa toda em ordem. Eu digo não no sentido espiritual, mas tipo armário cheio, geladeira cheia, família toda bem suprida em todas as áreas. Então, geralmente, quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, primeiro nós queremos estar bem, né? E aí, quando a gente está bem em todas as áreas de preferência, que muitos buscam, aí nós falamos assim, agora sim, eu vou fazer a obra de Deus. Essa menina, ela não estava bem, ela tinha uma dor, ela tinha uma angústia, ela tinha um sofrimento, mas ela deixou a dor dela, a tristeza dela de lado e ela foi ajudar o Naamã que precisava de ajuda. Amém? Uma das coisas que acontece muito, tipo, às vezes a pessoa vem na igreja, tipo, você olha para o pastor, tipo, tu acha que eu sou uma pessoa, digamos assim, que não tem problema, né? Ah, o pastor deve ser uma bênção, né? Como é bom ser pastor, não tem problema nenhum, tem uma saúde de ferro, está tudo certinho na casa dele. E não é, meus irmãos, né? Eu sou uma pessoa, qualquer pastor, irmão, esses pastores de televisão, esses famosos, mesma coisa, não pense, né? Eu já convivi com pessoas de renome e tinham problemas piores do que o meu. Então, muitas das vezes a gente vê um homem que está na frente de um trabalho e a gente acha que esse cara não tem problema. Lógico que nós temos problemas. Temos família, temos dificuldade, estamos na mesma situação dos irmãos no mundo, lutando para ser vencedor. Agora, o que não cabe a mim é chegar aqui num culto como hoje aqui, e eu, em vez de cuidar dos irmãos, eu ficar falando das minhas dores. Entenderam? Né? É igual você chegar num circo, irmão. Crente não deve ir em circo, mas um exemplo, é a mesma coisa você chegar num circo e você for assistir um número lá do apresentação do palhaço, e o palhaço ele chega ali para fazer as pessoas rir. A função dele é trazer alegria. Às vezes a mulher está hospitalizada, o filho está preso, às vezes a luz está atrasada em casa, às vezes a energia cortada, mas o palhaço, quando ele sobe no picadeiro, ele sobe para trazer alegria. Então, se ele for fazer o show dele e ele começar a apresentar os problemas dele, a plateia que pagou para vir sorrir, ela vai chorar. E ninguém compra um ingresso, irmão, para, em vez de sorrir e se alegrar, sair dali triste com pena do palhaço. Mesma coisa quando você vem num culto. A última coisa que eu quero é que você saia daqui com pena de mim. Ah, o pastor tem problema, o pastor está passando luta, o pastor está com dificuldade. Jamais, irmão, eu quero que você saia daqui feliz, abençoado, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, sentindo a presença de Deus na sua vida. Por isso eu não posso ficar aqui colocando a minha dor como prioridade. Foi o que essa menina fez. Ela deixou a dor dela de lado, porque ela entendeu que a dor dela era uma saudade. A dor dela era a distância, a separação talvez momentânea. Mas ela viu que a dor de Naamã era uma dor mais séria. Ela viu que o problema de Naamã não era a saudade e nem a distância, mas era um problema de saúde, e que se não tivesse uma solução, ele ia para o cemitério.
Então ela deixa de lado a dor dela e ela vai tentar ajudar Naamã com a sua dor. O que ela faz? Ela procura a sua senhora e ela dá uma mensagem: olha, se o meu senhor estivesse em Samaria, o profeta restauraria ele da lepra. Amém, meus irmãos? Quantos querem também se preocupar com as almas? Levante a mão e diga glória a Deus. Uma certa feita, um irmão aqui na igreja, ele falou para mim, pastor, estou entregando o cargo, não quero mais pregar, não quero mais ser obreiro, vou fazer meu pé de meia. Está pior do que quando pregava. Não andou para frente, andou para trás. Irmão, quando você achar que o ministério está te atrapalhando, é como se você dissesse, Deus me atrapalha. Por favor, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se vir aqui 2, 3, 4 vezes na semana, que tem alguns que vêm 4 vezes, mas a maioria não vem, mas tem aqui uns que vêm 4 vezes na semana aqui. Se você vir aqui 4, 3, 2 vezes na semana, fazer alguma coisa para Deus, seja tocar um instrumento, ensaiar com um grupo, cantar um hino, abrir um culto, pregar uma palavra, atender uma recepção, fazer alguma coisa aqui para o Senhor. Se você achar que isso está atrapalhando a tua vida, te impedindo de ser feliz, te impedindo de prosperar, te impedindo de ser uma pessoa livre, olha, eu lamento dizer que você está muito longe de Deus. Porque isso aqui que nós estamos fazendo aqui, é um privilégio ter a chamada de Deus, meus irmãos. Ministério não é estorvo, ministério não é atrapalho, ministério é privilégio de poucos que Deus chama, meus irmãos. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Daí as pessoas acham que é um estorvo, né? Ah, pastor, eu vou dar um tempo porque eu vou fazer meu pé de meia. Aí, volta e meia, encontro lascadinho da vida, não fez pé de meia ainda? Ó, que já tem uns 10 anos. Né? Quando estava na igreja, Deus sempre abençoava. Irmão, né? Eu falei para uma pessoa da minha família, a pessoa começou a argumentar nessa questão de ministério atrapalhado. Eu disse, olha, talvez o que segura você de pé é o que você faz. Você sabia? Talvez o que te mantém de pé é o que você está fazendo para o Senhor. E que se você abrir mão disso, talvez você desfaleça. Então, irmão, irmã, em vez de você reclamar e achar que isso aí está te atrapalhando, que está sendo, digamos assim, um peso, um fardo, pelo amor de Deus, irmãos, isso é um privilégio de Deus para nós, meus irmãos, de você poder fazer alguma coisa para Deus. Então, essa menina, ela deixou a dor dela de lado e foi cuidar da dor do seu Senhor. Que bonito, né? Quem faz muito isso são as mães. Você vê uma mãe cuidando de um filho, tu não imagina quanta dor aquela mãe está sentindo e quanto problema aquela mãe tem, mas está dando assistência para o filho. Não é verdade, meus irmãos? Tu imagine, querido, você chega na sala de um cardiologista para fazer uma cirurgia do coração, você chega lá, o cara começa a falar de problema médico. Começa a contar problema da mulher, problema do filho, problema de droga, problema de alcoolismo na família. Tu vai querer fazer cirurgia com um médico desse? E se no dia que ele vai fazer as 4 safenas ali, ele tiver meio com o ovo atravessado, com problema em casa, que cirurgia que ele não vai fazer? Então ninguém confia de fazer uma cirurgia com um médico que você foi consultar, e o cara só desabafou e falou problema para você, você não vai querer, você vai procurar outro médico para operar. Imagine você entrar num avião e o piloto falar, estou com vontade de morrer. E às vezes o piloto está com vontade de morrer, mas ele não vai falar isso. Ele vai levar o voo com segurança, da partida ao final do voo, para te deixar em paz. Então, irmão, pegou o microfone, não tem que estar contando problema, frustrações. Ah, estou muito frustrado, né? Ah, o diabo está furioso. Ah, mas quem que não sabe que o diabo está furioso? O diabo toda a vida está furioso, irmão. Acho que o Satanás está até tomando Rivotril já, de tão encapetado que está. O importante é que Deus está na nossa vida, meus irmãos. O Espírito Santo é na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?
Outra coisa bonita que eu vejo na vida dessa menina, ela morava onde? Na casa do Naamã. Naamã tinha o quê? Lepra. Ela, digamos assim, por uma ordem natural das coisas, ela teria que ter pego essa lepra, mas ela não pegou. Amém, meus irmãos? Pela ordem das coisas, ela deveria ter pegado a lepra, mas ela não pegou a lepra. Em vez dela pegar a lepra do Naamã, sabe o que ela faz? Ela contagiou Naamã com a sua fé. Amém? Tem irmão que ele é uma bênção na igreja, tem irmão que ele é uma bênção na igreja, até ele escolher um companheiro leproso. Daqueles que tudo ele fala, não, nada a ver, é bobagem, é radicalismo, é legalismo, isso aí é muito exagero. Irmão, em vez da lepra contaminar você, irmã, em vez da lepra te contaminar, faça o seguinte, contagie o leproso com a tua fé. Faça isso. Você não vê a menina ficar leprosa, mas você vê Naamã desesperadamente correr atrás de Deus pela sua cura. Por quê? Porque ela foi, digamos assim, uma pessoa mais forte do que a situação que ela enfrentou. Em vez dela se contaminar, ela contagiou Naamã com a sua fé. Então, a irmã sai com uma colega que é, às vezes, uma crente meia, assim, não bem crente, né? Dela começa, mas a tua igreja, mas o teu pastor. Daqui a pouco a irmã vem aqui querer discutir com o pastor. Não, porque a minha amiga. Mas quem é a tua amiga? Quem é o teu amigo? O que esse amigo faz? O que esse amigo, o que essa amiga representa para você? Hein, minhas irmãs? Então, muito cuidado com as parcerias. Muito cuidado com as parcerias. A Bíblia fala em Amós capítulo 3, versículo 3. O que diz lá? Esse é conhecido. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amém, meus irmãos? Não anda. Quando a pessoa começa a andar com aquelas pessoas que são contrárias às coisas de Deus, eu estou entendendo que aquela pessoa também está contrária. Porque se ela não tiver contrária, tá bom? Ela não anda, ou ela ganha a pessoa, ou ela se afasta. Então é isso que acontece. Então, muito cuidado com as parcerias, muito cuidado com as amizades. 1 de Coríntios 15, 33, esse é conhecido, hein? O que diz lá? As más conversações, o que fazem? Corrompem os bons costumes. Então, toda má conversação. Irmão, quando você começa a emprestar o teu ouvido para escutar coisa que não presta, pode contar que é questão de dias, meses, você está estragado também. Então, crente não tem que estar escutando má conversação. As má conversações corrompem os bons costumes. Você começa a escutar, começa a dar ouvido. Você quer ver agora com a internet, irmão? Pessoal, o pastor da igreja não escuta o pastor da internet. Mas quem é o pastor da internet? Será que o pastor da internet é um pastor de verdade ou é um mercenário? Porque, irmãos, a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O mercenário, quando ele vê o lobo chegar, ele foge e abandona as ovelhas. O mercenário, ele não tem vocação. O mercenário, ele busca os privilégios, o salário, digamos assim, as conveniências que o ministério traz a ele. Será que o pastor que você tanto escuta realmente é um pastor ou é um mercenário que apenas tem interesse, não propriamente na ovelha, mas naquilo que a ovelha produz? E a ovelha, ela produz duas coisas, a lã e a carne, que são duas coisas, digamos assim, bem valiosas, tanto a carne quanto a lã. Então, pastor mercenário, irmão, que só tem interesse no que as pessoas têm, então tem que ver isso aí. Pastor, irmão, que escancara a porta, que vale tudo. Será que esse é pastor? Pastor, eu deixo para o Espírito Santo
falar e fazer a obra. Irmão, a Bíblia mostra que a casa de Deus tem que ter ordem e decência. Se for para o Espírito Santo falar por si próprio, fazer a obra, não precisa pastor, não precisa presbítero. Para quê? É a mesma coisa você que é pai, querer que o Espírito Santo eduque o teu filho. Sabe qual vai ser a consequência? Um filho mal educado, sem educação. Por quê? Porque o Espírito Santo não educa filho de ninguém. Isso é responsabilidade de pai e mãe. Igual a igreja. A responsabilidade é do pastor. Então, tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Cuida com as parcerias, tá bom? Se a parceria está te fazendo crescer na fé, você está orando mais? Está calejando o joelho? O teu parceiro é aquele que te busca para a oração? Ou é aquele cara que só critica, só desfaz? Tem que ver a parceria. Cuidado com as parcerias. Vou repetir aqui o que eu já mencionei. A má conversação corrompe o bom costume. E a internet está assim de coisa que não presta para corromper a fé dos irmãos. E uma das coisas que mais se estimula hoje na internet é para a pessoa ficar desigrejada. A igreja somos nós. Igreja somos nós, vou ficar em casa. Rapaz, da onde que igreja somos nós? Igreja somos nós aqui, ó. Isso sim. Agora, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Entenderam? Então, as pessoas hoje, elas se envolvem e vão dando ouvidos a tudo e a todos, né? E tudo mais. Agora nós tivemos... É incrível, porque hoje o cara canta funk, aqueles funk proibidão, aí o cara morre e eu vejo a internet, né? Mais uma estrelinha no céu. E o pessoal ainda diz assim, cuida de nós daí. Né? Quando morreu aquela menina, a Marília Mendonça, que Deus a tenha, porque eu não estou aqui para julgar, mas só que é assim, irmão, uma menina de igreja se desviou, foi cantar música secular, sofrência. Você tem noção, irmão, do estrago que essas músicas de sofrência fazem? Tipo Gustavo Lima, Marília Mendonça e outras. Você tem noção do estrago que essas músicas fazem? Tu tem noção de quanto esses caras bebem e gastam dinheiro e se prostituem ao som dessas músicas? Aí a pessoa morre, aí os internautas, mais uma estrelinha no céu, está cantando lá em cima. Cantando o que lá em cima? Não vamos se enganar, meus irmãos. Morreu agora, dias atrás, o Silvio Santos. Um cara maravilhoso como ser humano. Só que, vamos colocar aqui, vamos passar ele na régua? Ah, pastor, acho que o Silvio Santos está no céu. Não coloco ele no céu e também não vou colocá-lo no inferno. Mas vamos passar na régua. Tu lembra quanta bobagem ele fazia nos programas dele? Quanto palavrão? Quanta exploração de nudez, seminudez? Isso é pecado, meu filho. Então, o mundo tolera, o mundo aceita, o mundo acha o máximo. Mas Deus não. Ah, mas o cara era judeu, da descendência de Davi, foi enterrado só num lençol, um enterro humilde. E daí, meu irmão? Como tu vai ser enterrado, isso é o de menos. Deus quer saber como você viveu. E não como você foi enterrado. Então, aqui nós temos a base que é a Bíblia. Não vamos se enganar, gente. Não vamos se enganar. Muita gente se enganando. Então, a lepra não contaminou ela. Irmão, o mundo é cheio de cultura, modismo. Você pode ver, no mundo é assim, irmão. Não tem hora que o mundo tá com, os homens estão com o cabelo bem grande, sim ou não? E tem hora que estão tudo careca. Isso é modismo, né? Tem hora, irmão, que a barba é do Bin Laden. Vem aqui no umbigo a barba, aquela coisa, né? E tal. Tem hora que é tudo raspadinho. Saia de mulher, tem hora que a saia cobre o pé, tem hora que a saia não cobre nem a coxa. Né? O mundo é cheio de modismos. Irmão, nós não estamos aqui para acompanhar o mundo, meu irmão. Vamos entender essa verdade. Nós estamos aqui preparando a nossa alma para ir para o céu, igreja.
O nosso maior objetivo aqui, irmãos, seria uma perda de tempo estar aqui se a gente não tivesse como objetivo morar no céu, meus irmãos. E a porta é estreita, a igreja do Senhor. Não entra qualquer coisa nessa porta porque ela é estreita. Então, não se contamine em nome de Jesus. Em vez de você se contaminar e trazer as coisas do mundo para a igreja, contagie as pessoas com a tua fé. Né? Ah, pastor, tem uma amiguinha que ela faz isso. Daqui a pouco você está fazendo também igual a tua amiga. É errado. Entendeu? Outra coisa aqui, essa menina, qual é o nome dela? Alguém sabe o nome dessa menina? A Bíblia não fala. O que eu entendo? Ela não tinha nome, mas ela tinha uma mensagem. Qual que você acha mais importante, ter nome ou ter mensagem? Irmão, quem dá o nome é o homem, agora quem dá a mensagem é Deus. Quem dá o nome é o homem, agora quem dá a unção é Deus. Eu prefiro 1.000.000 de vezes ter uma mensagem e não ter um nome. Se for, escolher entre nome e mensagem, prefiro a mensagem. Então essa menina, ela não tinha um nome, mas ela tinha uma mensagem. Isso é importante. Lembra da parábola do semeador? Como é que se chamava o semeador? Não sabemos, não tinha nome. Não tinha nome, mas tinha uma função. Né? Eu me lembro uma vez que eu tinha uma pessoa que me ajudava muito aqui na igreja, e o pessoal fez a cabeça do rapaz para ele sair daqui e congregar numa igreja, ungiram o rapaz a presbítero. Estava lá uns 3 meses na igreja, rapaz, nem ler a Bíblia lia, nunca tinha pregado. 3 meses lá, mas porque tinha um dinheirinho, botaram de presbítero em cima do púlpito. Ah, o presbítero fulano de tal. Tem nome, mas não tem mensagem. Uma das formas de segurar a pessoa na igreja, né? Vamos ungir, daí fica aqui, vai ser chamado de presbítero, chamamos para dar uma saudação, fazer uma oraçãozinha, e o dízimo, né? Tal, ainda mais na vida dos crentes, até eles não interferem muito na questão do dízimo, mas se for obreiro que não dá dízimo, já tira do púlpito e tal, lá é assim. Então, já deram um nome para ele, mas ele não tem mensagem. Então, é o que acontece muito, meus irmãos. Eu, quando me converti, a primeira coisa que eu quis era buscar a presença de Deus. Nunca pensei na vida em ser um obreiro, até o dia que alguém me chamou para ser um obreiro. Mas eu queria buscar a presença de Deus. Era isso que eu queria. Então, hoje tem pessoas que é mais preocupada com o nome do que com a mensagem. E é um erro. Se preocupe em ter mensagem, se preocupe em ter algo de Deus para as pessoas, em vez de ter apenas um nome. Que o nome é dado pelos homens, mas a mensagem é dada pelo Senhor. Quem consegue me entender, diga graças a Deus. Essa menina era pequena, mas era de grande utilidade. Às vezes tem pessoas grandes e de pequena ou nada de utilidade. Você prefere ser um pequeno com utilidade ou você prefere ser um grande, mas sem utilidade? Sejamos pequenos. Né? É igual João Batista, quando alguém perguntou assim, és tu o Cristo? Ele falou, não. Mas quem é você? Tu é um profeta? Também não. Mas quem é você? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Amém? E quando interrogaram e tentaram colocar um ciúme no João Batista, né, porque Jesus começou a pregar e a Bíblia diz que Jesus passou a batizar mais pessoas que João. Só que não é que Jesus batizava, quem batizava eram os discípulos. E alguém foi lá e disse, olha, mas o batismo aqui de Jesus é muito maior do que o batismo de João. Mas olha, centenas e milhares de pessoas aqui sendo batizadas pelo Nazareno, e o batismo de João é bem menos. Aí foram tentar colocar um ciúme no João. Chegaram lá, tu sabia que Jesus, aquele que tu batizou aqui, ele está batizando mais pessoas que você? Sabe o que João disse, irmão? Mas foi um tapa na cara do Satanás. Que ele cresça e que eu diminua. Irmão, o dia que a gente fazer para competir, pode abandonar o que está fazendo. O dia que a gente estiver fazendo por concorrência, por competição, para dizer que é o melhor, que faz mais,
pode abandonar o que está fazendo, que está no lugar errado. Toda honra e toda glória é única e exclusivamente do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, quando vieram querer colocar uma dorzinha de cotovelo no João Batista, não funcionou. E eles falaram bem assim, ó, aquele a quem tu batizou, hoje batiza mais do que você. E aí eles pensaram, né, tipo, podia estar aqui com o João, podia estar aqui ouvindo o João, mas ele está lá, ó, independente, pregando e batizando. Vamos falar para o João para ver se o João toma uma atitude. Irmão, eu já fui proibido de rodar algum hino na rádio porque era de uma igreja. Não quero que rode o nosso hino. Oh, já pensou, irmão? Esses caras, eles só não proíbem a gente de pregar a Bíblia porque não é monopólio deles, mas a vontade deles é que nem a Bíblia a gente pregue. Querem monopolizar as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, as coisas de Deus, elas jamais serão monopolizadas. Um dia Jesus estava em um determinado lugar e os discípulos viram um homem expulsando o demônio, proibiram o homem de expulsar demônio, foram para Jesus e disseram: Senhor, vimos um que não te segue e expulsava demônio, nós proibimos ele. Jesus falou: não proibais ninguém de expulsar demônio, porque quem não é contra nós é por nós, quem comigo não ajunta espalha. Isso aqui não é concorrência, meus irmãos, de querer ser o melhor, o maior, o mais interessante. Não, tudo é para a glória de Deus, igreja do Senhor. É isso que nós temos que entender. A outra igreja não é nossa inimiga, é co-irmã. Serve o mesmo Deus que nós servimos. Então não tem porquê, né, essas revelações e profecias para impedir alguém de tomar decisão, de ir na igreja, e tipo, Deus vai pesar a mão se você ficar ali ou ficar aqui. Irmão, quem salva é Jesus. Ele é o Salvador. Vamos entender isso. Jamais pregarei que aqui é o único lugar que Jesus salva. Aqui Jesus salva, mas salva nessa igrejinha aqui do lado, salva naquela igreja da frente, salva nessas demais igrejas aqui ao nosso redor. Por quê? Porque a salvação não depende de uma igreja. A salvação, ela vem através de Jesus, irmãos. Então é isso que nós precisamos entender, né? Agora, mais vale ser um pequeno e ter utilidade do que ser um grande que não tem utilidade. Tá certo? Essa menina era pequena, mas era útil, né? E ela foi usada por Deus. Agora, veja bem. Naamã era valoroso, era de respeito, porém leproso. Escuta isso. Alguém fala, canta bem, prega bem, ora bem, ajuda as pessoas da melhor maneira possível, porém, a pessoa, às vezes a gente deixa alguma coisa para o diabo nos acusar. Certo, meus irmãos? Então, tipo, imagine se eu estivesse aqui pregando, irmão, com uma roupa bem apertada. Né? Lógico que eu não vou fazer isso por duas razões. Primeiro, por causa de Deus. E segundo, com um cara que nem eu com roupa apertada aqui só para dar risada. Não tem cabimento, né? Mas, primeiramente, não faço por causa de Deus. Agora, por exemplo, uma pessoa que vai cantar um hino, uma pessoa que vai pregar uma palavra, irmão, né? Que ela chega com uma roupa transparente. Bom, ninguém vai prestar atenção na tua mensagem, vão prestar atenção na transparência da tua roupa. A pessoa que vai pregar com uma roupa apertada, seja homem ou mulher, ninguém vai prestar atenção na tua mensagem, vão prestar atenção na tua roupa. Vão falar, pregou e cantou, mas você viu como estava? Você viu? Né? Você vem aqui com a unha pintada, você pode fazer fogo descer aqui, só vão ficar olhando a tua unha e vai servir de tropeço. Então se livra de todo embaraço. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, viu, meus irmãos? E o versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Tudo que é embaraço, tudo que é tropeço, tudo aquilo que deixa margem para o diabo acusar, para o diabo desfazer daquilo que você está fazendo para o Senhor, abandona, para que quando você apresentar o teu louvor, apresentar aquilo que você vai apresentar ao Senhor, em vez de alguém criticar, as pessoas possam glorificar e louvar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem entende que é assim, diga amém, Jesus. Vem cantar com a roupa muito curta. Você acha que alguém vai ficar prestando atenção que se você cantou? Vão ficar olhando tua roupa curta e falando. Você viu que roupa curta? Você viu? E aí, o que adianta? Você se esforça para ensaiar um hino, mas o comportamento joga por terra o que você faz. Então, a pessoa tem que... Vou fazer a obra de Deus, irmão, fazer direitinho. Eu, por exemplo, irmão, eu tenho prazer de fazer as coisas para Deus, né? E você, eu creio que também tem prazer em fazer as coisas para Deus. Vamos fazer para que quando a gente apresente aquilo que a gente for apresentar ao Senhor, alguém possa dizer, que bênção. E não as pessoas dizer, ah, mas a blusa estava muito curta, eu vi o umbigo. Ah, mas eu vi a cor da peça íntima. Ah, mas eu vi ali, a barriguinha apareceu porque o botão estava não sei do que. Não faça isso, irmão. Faça direitinho para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quem sabe que o pessoal sempre vai falar o pior. Quem sabe? O pessoal sempre vai falar o pior, né? Então, faz direitinho. Ah, mas é o diabo. Pode até ser o diabo, mas a culpa é nossa também. Entendeu? Se alguém falar de mim, se eu der lugar, é o diabo, mas eu também sou culpado. Não vamos responsabilizar o diabo em tudo, irmãos. Cuidado com essa coisa de colocar a responsabilidade tudo no diabo, porque não funciona. Nós somos responsáveis pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pelo que falamos e pelo que fazemos. Então é responsabilidade nossa isso. Então eu preciso entender que para estar fazendo alguma coisa para Deus, eu devo estar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que a igreja ensina, para que a igreja possa receber o que eu estou apresentando. Eu me sentiria muito, digamos assim, chateado se eu pregasse e as pessoas rejeitassem. E eu tivesse sendo, digamos, a razão das pessoas rejeitar. Ou se eu cantasse e as pessoas rejeitassem. É muito chato. Então, a igreja, ela quer ver em nós o quê? Deus. É isso que a igreja quer ver em nós. Ninguém vem aqui para ver o pastor, para ver o presbítero, para ver o cantor ou a cantora ou o músico. As pessoas vêm aqui para sentir a presença de Deus. E nós temos essa responsabilidade de trazer Deus para as pessoas. Isso nós temos que entender, meus irmãos. Veja o que diz a Bíblia a respeito do Jó. Íntegro, reto, e se desviava do mal. Sim ou não? Então, íntegro e reto, e se desviava do mal. Homem de Deus. E assim tem que ser nós também, meus irmãos. Deus tem um... Irmão, se Deus usou uma menina dessa, tá? Não tinha curso de teologia, eu creio que nem saber escrever sabia. Porque nós estamos no século 21, está assim de analfabeto, tu imagine... Há 3.000 anos atrás, o número de analfabetos. Tu consegue imaginar isso? Leitura naquela época era privilégio de poucos. Quem aprendia, aprendia ouvindo e transmitia o que ouviu. Entendeu? Então nós estamos aqui diante de uma menina, uma criança, uma adolescente, talvez não sabia ler, não sabia escrever, não tinha nenhum conhecimento teológico, não tinha sabedoria, digamos assim, em muitas coisas, mas ela tinha o que? Ela tinha fé, meus irmãos. Ela sabia quem era o Deus que ela servia, meus irmãos. Será que você sabe o Deus que você serve? Ou você ainda não conhece esse Deus que você serve? Como é que eu vou falar de uma pessoa para alguém se eu ainda não conheço direito essa pessoa? Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Ele é santo, irmãos. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono.
E Isaías viu quando os anjos serafins, que significa ardente, o nome serafim, eles voavam e sobrevoavam sobre o trono do Senhor e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O temor de Deus invadiu o coração do profeta Isaías, e ele disse: ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Foi ali que Deus preparou o perdão e a purificação para o profeta Isaías. E calassurianda lamanai. Deus nesta noite está aqui para perdoar, está aqui para purificar, está aqui para limpar o coração que ainda não está limpo na presença do Senhor. Deus está aqui nesta noite para tocar dos lábios que ainda proferem coisas que não deveriam proferir. Deus quer fazer algo grande na nossa vida aqui nessa noite. E depois de Deus realizar uma obra grande na nossa vida, Deus nos enviará, como também enviou o profeta Isaías, irmãos. Quantos creem que o Senhor também pode enviar a você? Diga glória a Deus. Quantos têm desejo de ir fazer a obra do Senhor? Não levante a mão por emoção, não levante a mão por obrigação, não levante a mão para agradecer, para mostrar que sim, mas levante a mão se você tem essa convicção, se você tem esse desejo em teu coração. Quantos gostariam de fazer a obra do Senhor ainda? Ou levante a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. Vamos sentir a presença daquele que pode todas as coisas. Vamos sentir a presença daquele que levanta o caído, daquele que fortalece o fraco, daquele que renova as forças ao cansado. Ele está aqui nessa noite para trabalhar nas nossas vidas, igreja. E calassurianda lamanai. Deixa Deus trabalhar na tua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida nessa noite. Isso, vai permitindo que o Espírito Santo esteja lapidando a sua vida aqui nessa noite. É noite de chamada, é noite de renovação na presença do Senhor. É noite em que o Senhor vai fortalecer as nossas vidas na presença dEle, meus irmãos. Como é bom servir ao Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos nos livrando de todo embaraço. Amém, meus irmãos? Vamos fazer o melhor para Deus. Quantos querem fazer o melhor para Deus? Diga glória a Deus. Quem ainda sente a presença do Senhor? Fecha os teus olhos, abra teu coração aqui nessa noite. Você ainda sente a presença de Deus? Então glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. Isso, vai glorificando o nome do Senhor aqui nesta noite. Você que ainda sente a presença do Senhor, vai glorificando o nome de Deus aqui nessa noite. Vai sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida aqui nessa noite. Isso, sinta a presença do Senhor. Isto aqui, irmãos, é um culto de adoração ao Senhor. Aleluia! Ele está aqui para nos abençoar nesta hora, meus irmãos. Alacanda rabacheia, oricalabachanda candarabachai, e pandalamaste, oricalassurianda lamanai. Ele é fiel e está trabalhando nas nossas vidas aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se
Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha. E orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar.